Bom dia, amados. Tudo na paz? Estamos começando aí mais um encontro, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz de a gente poder estar junto novamente. E agora, sim, a gente está começando uma nova sequência dos profetas do exílio, né? Então, a gente, só para poder trazer a memória que nós começamos falando dos profetas associados depois que nós falamos dos reis. Quando nós falamos do reino de Israel e o reino de Judá, né? O reino do norte e o reino do sul. Depois nós falamos sobre os profetas do norte e do sul. E depois nós falamos sobre a questão do exílio. E aí então nós entramos nos profetas do exílio. E hoje nós vamos falar do profeta Daniel. Semana que vem, e o outro profeta do exílio também é Ezequiel. Depois nós vamos falar sobre a questão do pós-exílio, os profetas do pós-exílio. Depois a gente volta aos livros para dar em sequência, né, de Provérbios e Salmos, e a gente fecha o Antigo Testamento. Nós estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês esse panorama bíblico do Antigo Testamento, lembrando que é um panorama, ok? Então, a nossa ideia, enquanto Ministério de Ensino, é te levar e te conduzir para que você possa estar lendo a palavra, se instrumentalizando através da palavra e vivendo uma vida de fé madura através da leitura e da revelação da palavra, ok? Nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento e traz à nossa memória aquilo que nós nutrimos através da leitura da palavra, ok? E é o tempo de nós guardarmos a palavra no nosso coração, ok? Então isso aí é fundamental. Então, só para dar um panorama geral, enquanto vocês estão chegando aí, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, ok? Vamos estar orando então, para a gente dar início aí esse encontro do dia 27 de setembro, um dia tão especial, ok? Vamos orar então? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer em nossa vida, no nosso ministério, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, Senhor. E a minha oração é para que esse encontro dessa manhã seja um encontro onde o Senhor, Espírito Santo, venha escrever as suas verdades, venha escrever o seu querer, venha escrever aquilo que está no seu coração, no nosso coração. Nós não queremos caminhar distraídos, como atalaias que dormem, Senhor, mas nós queremos ser atalaias que estejam despertados, com a trombeta a soar para esse tempo, Senhor. E soar a trombeta significa levar ao povo a um lugar de vigia, a um lugar de discernimento, a um lugar de conhecimento dessa que é a sua vontade para esse tempo sobre a sua igreja em Maricá, sobre a sua igreja no Rio de Janeiro, sobre a sua igreja no Brasil, sobre a sua igreja nas nações. Aquece o nosso coração, Espírito Santo. Aqueça o nosso coração para esse tempo, diante dessas verdades que irão fazer diferença em nossas vidas, seja com cada um daqueles que aqui estão, daqueles que irão assistir no outro momento, que seja o Senhor acrescentar as suas verdades, porque a tua palavra, que é a verdade, ela liberta, ela nos traz libertação, ela nos traz conhecimento, ela nos traz vida. Nessa manhã nós escolhemos nos alimentar da árvore da vida que é o Senhor. Então eu tenho a total liberdade para agir de acordo com o seu querer, a sua vontade, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, para a gente dar prosseguimento, a gente começa com o significado do nome de Daniel, lembrando que todo profeta, né, ele tem um significado do nome que, na verdade, lança como um início, né, como um entendimento do chamado, do propósito daquele profeta, ok? Então, assim, por exemplo, Abacuque, que eu gosto muito, significa abraço, né? Ele entendeu aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, e ele levou uma palavra tão tremenda para a nação, e Daniel significa o Senhor é o meu juiz, e como nós vemos em toda a vida de Daniel, o Senhor não apenas sendo o juiz na vida de Daniel, mas também usando a vida de Daniel como uma mensagem de juízo, né, de julgamento daquilo que Deus pretendia fazer para as pessoas, para os reinos e para as nações.
ok? Então, Nabucodonosor chegou ao poder em 605 a.C., em que derrotou o Egito, expandindo a pequena nação da Babilônia e transformada em um império mundial. Aqui eu já quero destacar algo que é o seguinte, só para a gente ter essa noção. O Egito, até esse momento, era a nação de maior expressão mundial, e aí Deus levanta a Babilônia para julgar o Egito diante de tudo aquilo que ele vinha fazendo. Né? Então, assim, nós já vimos isso em outros encontros, de que Deus ele utiliza nações para levar julgamento sobre as nações. Então, Babilônia foi levantado para levar um julgamento sobre o Egito diante daquilo que ele havia feito, dentre tantas coisas, de poder manter o povo de Deus escravizado e debaixo de um jugo pesado, né, onde tantas coisas foram feitas contrárias ao povo de Deus. Né, um momento de escravidão assim, extremamente penoso, onde as torturas, onde o sofrimento foi levado a cabo ao extremo, ao ponto de depois Deus conduzir o seu povo para fora do Egito. Então a Babilônia vem nesse momento, 605 anos antes de Cristo, para exatamente poder levar esse julgamento sobre o Egito. Mas o que eu quero destacar aqui é que a Babilônia, ela era uma pequena nação. Então Deus usou uma pequena nação para poder julgar uma grande nação. E por Deus estar nessa direção, então Babilônia se manteve vitoriosa sobre o Egito e se transformou num grande império mundial. Após essa batalha, o monarca seguiu para Jerusalém e levou Daniel e seus amigos para o cativeiro. Isso está lá em Daniel capítulo 1, versículo 1. Portanto, Daniel está entre os profetas do exílio. Então, de acordo com essa vitória de Babilônia sobre o Egito, depois sobre Jerusalém, sobre Israel, então leva parte das pessoas para o exílio. E dentro dessa primeira leva está Daniel. Por isso que ele é considerado como profeta do exílio, por ele profetizar enquanto Judá estava ali debaixo do jugo de Babilônia. Em 597 a.C., Nabucodonosor retorna a Jerusalém e derrota o rei Joaquim, levando outro grupo ao cativeiro. Dentre eles está agora o profeta Ezequiel, que também é um profeta do exílio. Então, Ezequiel nós vamos estar vendo no encontro que vem, ok? No nosso próximo domingo. Através da rebelião de Zedequias em 537 a.C., o rei da Babilônia ataca Judá e a destrói completamente. Está descrito lá em 2 Reis, capítulos 24 e 25. Ok? Então foram vários momentos de invasão da Babilônia com relação a Jerusalém e a Judá mais especificamente. Aí eu trago essa imagem. A gente não vai se aprofundar, porque vai ter um momento específico para isso, quando a gente for falar do pós-exílio. Mas aqui tem uma curiosidade interessante. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, derrotou os babilônios e promulgou um decreto permitindo que os judeus retomassem a Jerusalém. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, de 1 a 6. Nós vamos estar vendo Esdras quando nós formos falar sobre o pós-exílio. Cerca de 50 mil cativos retornaram, mas Daniel, já idoso, e muitos outros permaneceram na Babilônia. Nessa época, Daniel estava com pouco mais de 80 anos, 82, 83 anos. Então, ele não volta para Jerusalém e ele acaba, então, ficando na Babilônia. Aí nós temos duas imagens bem marcantes, né? À nossa esquerda, aí, a gente está vendo o rei Nabucodonosor e essa imagem, né? Retrata um momento muito importante do Império Babilônico, que é o seguinte, nós já vimos aqui no momento anterior, né? Babilônia era uma pequena nação, derrota o Egito e se torna um grande império. Esse grande império que Babilônia se tornou foi porque Deus estava agindo em Babilônia nesse momento, ok? Só que nessa foto aí, nessa imagem do rei Nabucodonosor, foi quando ele já estava à frente de um grande império,
né? Babilônia havia crescido extremamente em território, em poderio de guerra, em população. Então o rei ele se coloca nesse lugar ali, na sacada do palácio, e ele começa a pensar o seguinte: tudo isso foi eu que conquistei, tudo isso foi eu que fiz, tudo isso foi conquistado pelo meu braço forte. E nesse momento vem o julgamento de Deus sobre a vida dele. Ele passa a viver enquanto o animal rastejando, os pelos crescem, isso está descrito no livro de Daniel. Ele passa cerca de um ano caminhando como um animal mesmo, no meio da floresta, até que chega um determinado momento em que esse juízo de Deus passa. E Nabucodonosor ele ergue os olhos para o céu e recobra o seu entendimento, o seu raciocínio humano. Então ele volta a reinar, agora com o coração arrependido, fazendo algumas declarações que nós iremos ver aqui. Ok? Então, essa imagem, uma imagem bem marcante desse momento histórico aí do rei Nabucodonosor e do Império Babilônico. E embaixo, né, no meu lado direito, a gente vê o rei Sírio da Pérsia. Então o rei Sírio depois ele se levanta, ele vence o Império da Babilônia, e então o Império Persa passa a ter uma grande expressão, né, mundial. A gente vai estar vendo isso também à frente. Então, aí por isso essa imagem desses dois reis. Daniel e seus amigos. Daniel e seus 3 amigos eram hebreus da alta classe, eram cultos e pertenciam às famílias reais em Judá. Isso está descrito lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3. Deus preservou o seu povo no cativeiro por intermédio da influência de Daniel, que por 70 anos atuou como um dos principais oficiais do governo. Embora tenha enfrentado severas provações ao longo da vida, tais como ser lançado na cova dos leões, isso é um exemplo marcante da vida de Daniel. Daniel tinha uma excelente reputação. Nós vemos isso em Daniel 5, de 11 a 16. E manteve sua posição de destaque mesmo depois que os persas derrotaram os babilônios. Então, assim, os impérios mudaram, os reinos mudaram, os reis mudaram, mas Daniel se colocou de forma imutável diante do chamado, do propósito e da palavra de Deus sobre a vida dele, ok? Isso é muito tremendo, amados. Aí já pode tirar uma aplicação prática para a nossa vida. Nós precisamos entender que toda autoridade constituída, ela é constituída debaixo da soberania de Deus, ok? Esse é um ponto importante. Portanto, aqueles que estão no lugar de autoridade, eles estão debaixo da mão de Deus, estão debaixo do querer de Deus, estão debaixo da vontade de Deus, ok? Não, de repente, naquilo que fazem, mas no lugar que ocupam, ok? Isso é importante dizer. E quando nós, né, enquanto filhos de Deus, entendemos isso, nós não nos colocamos de forma, às vezes até inconveniente, de forma a nos aliançarmos de forma errada e equivocada, focando em pessoas. Quando nós entendemos que aquelas pessoas que estão num lugar de autoridade estão ali porque Deus as colocou ali, ok? Então é muito triste quando algum filho de Deus perde essa perspectiva e acaba se corrompendo por uma autoridade local, por uma autoridade momentânea, por uma autoridade que não é eterna, por uma autoridade que foi colocada naquele lugar por vontade de Deus. E Daniel entendeu isso. Então ele permaneceu em fidelidade a Deus, independente dos reis que estavam ali numa posição de autoridade, inclusive sobre a vida do próprio Daniel. Ok? Então a gente tira essa lição prática. Os homens que são colocados no lugar de autoridade estão debaixo da autoridade do Deus ao qual nós servimos. Porque não existe nenhum trono acima do trono de Deus. Não existe nenhum nome acima do nome dele. Ok? Então a gente precisa entender isso e viver nessa dimensão. Ok? E Daniel entendeu e viveu nessa dimensão. Nós vemos aí um esboço do livro de Daniel, ok? E aquilo que está, né, na parte da referência
entre parênteses, alguns destaques que eu fiz, não como sendo algo mais importante, né, do que os outros versículos ou as outras passagens, mas na verdade para poder lançar luz diante do tema que a gente está vendo, ok? Então nós vemos aí nesse esboço de Daniel o governo de Deus sobre as nações gentias. Então a gente vai ver isso do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 6, versículo 28. Então, dentro desse tópico, o governo de Deus sobre as nações gentias, nós vemos aí, Deus concede sabedoria a Daniel na Babilônia. De Daniel 1:1 até o versículo 21. Eu quero destacar o versículo 17. Já entendo que você está com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno de anotação aberto, com uma caneta na mão, caneta azul e caneta vermelha para poder anotar as principais coisas, ok? Então vamos lá. Daniel 1,17 fala assim: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Então Deus concedeu a eles a aptidão incomum, algo diferencial, para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, ok? Então Deus deu a eles inteligência e sabedoria para poder administrar e viver de forma diferenciada naquele lugar onde eles se encontravam, ok? E eles entenderam isso e davam ao Senhor toda a honra e toda a glória, ok? Então Deus concedeu sabedoria a Daniel na Babilônia. O reino de Deus destruirá todos os demais. Isso está descrito lá em Daniel capítulo 2, de 1 a 49. Eu quero destacar aí com você o versículo 44. Vai lá comigo, capítulo 2, versículo 44. O tema é Deus, o reino de Deus destruirá todos os demais. Daniel 2,44 fala assim: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. O reino que Deus estabelecerá jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí, né? Escreve aí um glória a Deus, um amém no Face, no YouTube. A igreja está chique demais, estamos em todas as redes sociais, ok? Então assim, isso é muito tremendo. Nenhum reino se coloca acima do reino de Deus, amados. Isso é fundamental e precisamos ter isso aquecendo o nosso coração. Então chegará um tempo em que Deus destruirá todos os demais reinos e nós viveremos eternamente com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus livra os amigos de Daniel da fornalha. Isso está descrito lá no capítulo 3, de 1 a 30. Nós vamos ler 3, 24 e 25. Estamos juntos aí? Amém? Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25 diz assim: de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Versículo 25. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Aleluia! Só isso aqui daria para a gente ficar 3 horas falando e comentando sobre a fidelidade do Senhor, sobre a fidelidade desses rapazes. Quando de repente, né, só para contextualizar, o rei Nabucodonosor lançou ali um edito de que todos teriam que se prostrar diante dos deuses da Babilônia. E esses rapazes não se prostraram, foram acusados, levaram para esse lugar, porque o juízo do rei era, na verdade, para que as pessoas fossem queimadas na fornalha. E nesse momento ainda falou assim: aumente o fogo da fornalha 7 vezes mais. Algumas pessoas que estavam próximas do lado de fora foram queimadas. Mas esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, eles ainda falaram o seguinte: nós não iremos nos prostrar. Se Deus quiser nos livrar, amém, glória a Deus. Se Ele não nos livrar, não importa. O que nós iremos fazer iremos permanecer fiéis a Deus, ok? Então, nesse momento, eles foram lançados.
Só que quando eles chegaram lá, eles não apenas foram libertos das amarras, como eles tiveram um bate-papo ali com Jesus naquele local. Fica imaginando, imagina a cena. Nabucodonosor olhando, esfregando o olho, falando assim, não, peraí, nós lançamos 3, mas eu estou vendo 4. Que matemática é essa? Que matemática é essa? Onde eu lanço 3 e de repente aparece o 4. Essa é a matemática que o mundo não entende, amados. A matemática, né? Eu já falei isso aqui em alguns momentos. Nós quebramos, enquanto filhos de Deus, a lei da física, que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E nós quebramos a lei da física porque o Espírito Santo, que é um corpo, que é o próprio Deus, está dentro de nós. Então, aonde você está agora? Você está quebrando a lei da física, porque você e o Espírito Santo estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Porque através do Senhor, nós somos um com Ele. Ok? Nós somos um com Ele. E quando nós somos um com Ele, o fogo não pode nos queimar, como nós vimos isso lá em Isaías. Ok? Quando passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Quando vier as muitas águas, nós não seremos afogados. Você crê nisso? Amém? Então se mantenha firme, independente das situações que você esteja vivendo. Se mantenha fiel, independente dos desafios que você esteja vivendo. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou atravessando. Eu estou aí passando por algumas situações difíceis. O que eu tenho para te falar é o seguinte: se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel, porque o Senhor está contigo, porque o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Então Deus livre os amigos de Daniel da Fornalha. Deus domina sobre os reis e sobre toda a humanidade. Vamos lá em Daniel capítulo 4, versículo 34 e 37. Deus domina sobre os reis e sobre toda a humanidade. 34 e 37 fala assim: passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, daquilo que eu falei há pouco, né? Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que faz essas coisas. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Amados, olha só que tremendo. O rei Nabucodonosor fala o seguinte: ei, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E eu sei disso, porque eu me tornei um orgulhoso. Ele me humilhou. Então eu reconheço, pelo que eu vivi, que ele tem poder. Um rei, vou colocar aqui, gentio, reconhece que Deus tem poder por uma experiência que ele teve na vida dele. Você reconhece que Deus tem poder sobre a sua vida? Você tem experiências com Deus ao ponto de dizer que Deus tem poder sobre a sua vida? Se sim, jamais se esqueça disso. Que você não precise ser humilhado para reconhecer que você está em orgulho. A vacina contra o orgulho é a humildade. É a humildade. Ok? Nós estamos com muitas expectativas, né? Sobre a vacina contra, né, a doença, a Covid-19. E estamos expectando isso, né? Para podermos ter mais liberdade, para podermos voltar a abraçar as pessoas, para poder viver em comunhão com as pessoas, e na casa das pessoas nós estamos aguardando uma vacina. Mas sabia, amados, que tem vacinas que já existem e nós não usamos? Uma delas é a vacina da humildade contra o orgulho. Quando nós recebemos a vacina da humildade, nós voltamos a abraçar as pessoas,
nós voltamos a nos relacionar com as pessoas, nós voltamos a estar em comunhão com as pessoas. Então, às vezes, nós nos isolamos por umas circunstâncias que estamos vivendo agora, mas muitas vezes nós já nos isolamos pelo orgulho, pela soberba e pela altivez, ok? Então, aquilo que acontece fora não tem tanto sentido quanto aquilo que acontece dentro no nosso coração. Amém, amados? Vamos seguir. Deus põe fim à Babilônia, capítulo 5, de 1 a 31. Vamos lá para o capítulo 5, versículo 25. Versículo 25, achou aí? Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na Babilônia, na balança, e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel em um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario o Medo tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Então nós vemos aqui que Deus põe fim à Babilônia, debaixo dessa palavra de juízo, ok? Deus livra Daniel dos leões. Vamos só ver aí o versículo 21 e 22 do capítulo 6. Capítulo 6, vamos lá comigo. 21 e 22. Deus salva Daniel da cova dos leões. 21 fala assim, Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Versículo 22. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor. Eu fico pensando aqui quando Daniel diz, né, que Deus fechou a boca dos leões. De repente os leões estavam com fome. Viram ali Daniel. De repente estavam enxergando ali uma picanha. Mas eles não conseguiram morder porque a sua boca estava fechada. Porque eles não podiam atingir aquele que foi ungido do Senhor. Amém, amados? Então, às vezes, o inimigo ele pode nos ver, tentar nos tocar, tentar fazer tantas coisas, mas o Senhor põe um limite para a ação do inimigo sobre a nossa vida, ok? E um leão de boca fechada, ele não consegue nem rugir. O que ele pode tentar fazer é se aproximar para intimidar. Mas eu creio que teve uma época que, em um determinado momento, que de repente o leão até tentou se aproximar de Daniel para intimidá-lo. Mas sabe o que Daniel fez? Aqui, né, o momento viagem, de repente Daniel fez um carinho no leão. Falou assim, pô, você já está com a boca fechada, não está conseguindo rugir, então vamos ficar de boa, ok? Então aqui é demonstrando a soberania, o poder de Deus. É lógico que nós não temos que fazer isso com o inimigo, nós temos que repreender e mandá-lo para o lugar onde ele merece estar, que é longe da nossa vida, longe da nossa família, longe daquilo que é o propósito de Deus sobre a nossa vida, ok? Por isso o que nós temos que fazer, nos achegar ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Não como um leão, mas como um gatinho, porque Deus é o soberano. O Jesus, que é o leão da tribo de Judá, é ele que tem rugido ao nosso favor. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então Daniel foi livre na cova dos leões, o cuidar de Deus por seu povo perseguido. Os santos perseguidos herdam o reino, oração por perdão e restauração de Israel. Daniel ele fez uma oração de identificação pelo povo quando ele percebeu, já ali quase no final da vida dele, que
quando ele pegou o livro de Jeremias, ele percebeu que Jeremias havia profetizado que o povo iria ficar cativo no exílio ali por Babilônia por 70 anos. Ele fez as contas rapidamente e viu que já estava chegando ao final. Então, para que essa palavra se cumprisse de forma cabal ali, profetizado por Jeremias, Daniel falou: esse é o tempo, então eu preciso me posicionar, preciso interceder para que aquilo que a palavra foi liberada venha realmente se cumprir. Amado, isso é tremendo demais. Deus já liberou várias palavras sobre o Brasil, de que o Brasil seria um celeiro de missionários, e nós estamos com o nosso coração queimando, com perspectiva na veia. Então esse é o tempo de nós vivermos debaixo desse chamado. O Brasil se tornará um país missionário. Se nós cremos que essa é a palavra que foi lançada para esse tempo, o que nós temos que fazer? Tomar a postura de Daniel, entender tempos e estações, palavras que foi liberada, interceder de forma assertiva, de acordo com a palavra que foi liberada para aquele tempo, para aquela estação, ok? Tempos de guerra e de sofrimento, mas mesmo nesse tempo de guerra e de sofrimento que está descrito em Daniel capítulo 10, versículo 1, até o final de Daniel capítulo 12, versículo 13, Deus permaneceu fiel ao seu povo, ok? Características literárias. Duas características literárias conferem uma singularidade ao livro de Daniel. Daniel, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, parte A, e os capítulos 8 a 12 foram escritos em hebraico, como o restante do Antigo Testamento. No entanto, o trecho de 2, 4b a 7:28 foi registrado em aramaico, ok? Deixa eu repetir aqui. Os versículos de 1 a 2:4a e os capítulos de 8 a 12 foram escritos em hebraico, ok? Os versículos 2.4b a 7:28 foram escritos em aramaico. Então, só para a gente poder ter uma noção aí daquilo que a gente já falou, inclusive anteriormente. Esse trecho, que compreende o capítulo 2, versículo 4 em diante, ele traz uma série de questões, como está dito aí, né? Foi registrado em aramaico. Língua internacional, usada para tratar os assuntos políticos e econômicos da época. Então, esses assuntos políticos e econômicos, o Daniel vai lançando aqui ao longo do capítulo 4, ao longo do capítulo 5, quando ele fala ao longo do capítulo 6, quando ele fala, dá uma direção ali para aquela conjuntura política dos reis que estavam ali naquele tempo. Então, quando ele escreve isso em aramaico, é para que as pessoas possam ter um entendimento histórico do que ele estava falando. Então, era uma língua que era mais usada. Então, ele abre mão ali, naquele momento, de uma linguagem mais voltada para o povo hebreu e escreve em aramaico, que era uma língua internacional, de uma compreensão de muitos mais povos e pessoas. Então, uma curiosidade que a gente entende aí esse propósito, ok? Então, essa é uma característica literária do livro de Daniel. É provável que Daniel desejasse que parte de seu livro fosse lido por pessoas que não falavam hebraico. As visões de Daniel estejam mais próximas das descritas no livro de Apocalipse do que qualquer outro escrito profético. Então, as imagens de Daniel estão bem relacionadas com aquilo que João descreveu lá no livro de Apocalipse. Ok? Então, essa é mais uma característica literária do livro de Daniel. Deus governa sobre as nações gentias. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram escolhidos para participar de um programa educacional de 3 anos para aprender a língua babilônia e muitos assuntos relacionados à sabedoria, à religião e à literatura do país. Apenas os jovens mais inteligentes e bem aperfeiçoados tomavam parte nesse treinamento, patrocinados pela corte. Então eles vivenciaram isso,
patrocinados ali pela corte da Babilônia. Em outra ocasião, quando o rei Nabonido se ausentou da Babilônia, Belsazar deu um grande banquete, apesar de a nação estar em guerra. Nós vemos isso lá em Daniel 5, de 1 a 4. Durante a festa, os presentes viram uma mão escrever uma mensagem na parede do palácio, como nós já lemos aqui também. O texto dizia que Deus havia medido e pesado a Babilônia. O Senhor iria dividi-la entre os medos e persas. Então isso é só para deixar claro de que Deus governa sobre as nações gentias. Ok? Então, até me lembrei aqui de uma característica, né? De uma estratégia de Deus, né? Que foi parecida com aquilo que nós observamos de Daniel e seus amigos, também na própria vida de Moisés. Moisés foi levado para dentro do palácio, ali ele aprendeu, teve uma série de experiências, adquiriu conhecimento, instrução, para que depois ele pudesse estar sendo um bom líder, né, e liderando o povo de Deus na liberdade, saindo do Egito, né, como um libertador ali, né, na saída do Egito. Ok? Quando os persas subjugam o Império Babilônio, reorganizam aquele vasto território em 120 províncias, chamadas satrapias, estabelecendo 3 comissários principais no comando. Está descrito lá em Daniel capítulo 6, de 1 a 3. Vamos ler isso aí? Vai lá comigo em Daniel 6, 1 a 2. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Então, isso é só para a gente poder ter a ideia do lugar de influência que Daniel tinha com relação a esse rei. Ok? Daniel era bastante respeitado pelo novo rei e pelos oficiais mais talentosos. Por isso, os outros que estavam sendo testados tentaram encontrar algo de que o acusar, mas não encontraram. Ok? Essa estátua que eu coloquei aí, que está descrito lá em Daniel capítulo 2, é só para a gente ter uma noção histórica aqui do que nós estamos falando. Ok? Então, a estátua representava o Império Babilônio, depois veio o Império Medo-Persa, esse que nós estamos falando, e a seguir depois veio o Império Grego, o Império Romano e a ruptura do Império Romano, ok? Cada uma dessas coisas aí Daniel discerniu através do sonho de Nabucodonosor. E essa pedra, a pedra angular, essa pedra que veio rolando e derrubou todos esses reinos, essa pedra simboliza Jesus Cristo, que traz ali o reino do Senhor, derrubando todos os reinos, e em breve tempo estabelecerá um reino que jamais terá fim. Ok? Então isso aí foi só para dar uma noção daquilo que Daniel interpretou do sono de Nabucodonosor. O cuidado de Deus por seu povo perseguido. Mais tarde, durante o período persa, Daniel, agora com 80 anos de idade, estava lendo um trecho do livro de Jeremias. Nós comentamos um pouco isso, né? Então ele estava lendo Jeremias 25, de 11 a 12 e 29 e 10, sobre a volta dos cativos a Jerusalém após 70 anos. Isso está descrito lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. O profeta se deu conta de que havia chegado à Babilônia em 605, e que o ano corrente era 538. Apenas mais alguns anos e os exilados iriam retornar. Daniel jejuou e orou e confessou os pecados da nação e reconheceu a justiça de Deus ao enviá-los para o exílio. Então pediu que o Senhor afastasse sua ira e os levasse de volta para Jerusalém. Por isso que é fundamental nós discernirmos tempos e estações, para que a gente possa caminhar, ok? De acordo com aquilo que é a liberação profética, a unção liberada para aquele momento específico. Amados, Deus libera uma unção com propósito, ok? A gente vê isso lá em Isaías 61, né? Então Deus libera a unção dele com propósito.
E cada tempo, cada estação, Deus libera uma unção específica para aquele tempo, para aquela estação. Por isso que não é interessante, nós vivemos num saudosismo gospel, né? Há 30 anos atrás, tantas coisas aconteceram, há 20 anos atrás, tantas coisas aconteceram, olha o que eu vivi, tal. Mas deixa eu te falar, meu amado, se você tem uma história de 20, 30, 40 anos, glória a Deus por isso. Só que Deus tem uma unção fresca, preparada para esse tempo sobre a sua vida, ok? A unção antiga, se nós não caminharmos numa continuidade de um discernimento, de um entendimento dos tempos e das estações, nós acabamos cristalizando a unção. Unção não foi feita para ser cristalizada. Unção foi feita para nos conduzir num fluir constante em Deus. Ok? Então, o que é uma unção cristalizada? É uma unção que foi liberada por um tempo específico no passado e que nós cristalizamos quando nós só olhamos para trás. E isso é um grande risco, ok? Porque nós podemos olhar para trás e nos paralisarmos e pararmos no tempo, onde aquela unção que foi liberada foi usada, glória a Deus por isso, para aquele tempo, para aquela estação, para aquele propósito. Mas nós não podemos cristalizar a unção. Nós devemos continuar fluindo na unção nova de cada dia. Ok? Valor teológico de Daniel. Primeiro, toda a sabedoria vem de Deus. Ele revela para os seus servos fiéis para glorificar a si mesmo. Então, toda a sabedoria vem de Deus. É Deus que te dá sabedoria, meu amado. É Deus que me dá sabedoria para discernir situações, discernir tempos e viver naquilo que é o propósito de Deus. Então, esse é um valor preciosíssimo teológico sobre a vida de Daniel. Segundo, Deus tem todo o poder para controlar indivíduos e nações. Ele levanta quem deseja e humilha os orgulhosos para demonstrar seu poder e subjugar pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui, amados. Isso Deus sempre demonstrou ao longo da história. Nós vimos isso aqui no livro de Daniel e tantos outros lugares. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vendo, e iremos ver ainda mais, pessoas orgulhosas sendo destituídas dos seus lugares. Por quê? Porque Deus é soberano, meu amado. Porque Deus é soberano. Então, muito cuidado para que você não venha se aliançar com pessoas orgulhosas, porque quando elas forem destituídas, você cairá junto. Deu para entender? Por isso que é muito importante nós nos aliançarmos com Deus, porque pessoas podem cair, mas nós permanecemos, porque a nossa aliança é com Deus. Assim aconteceu com Daniel. Os reis passaram, os impérios passaram, os reinos passaram, mas Daniel se manteve fiel a Deus, em pé, diante daquilo que era o propósito de Deus. Ok? Terceiro ponto. Embora os santos de Deus atravessem sofrimentos grandes e perseguições, no final o Senhor livrará e lhes dará seu reino eterno, que será governado pelo Filho do Homem. Amém, gente? E aí, a gente já está chegando aqui no final, só mais alguns destaques. No Novo Testamento observamos várias citações ao livro de Daniel, principalmente em Mateus e Apocalipse. Então só estou dando 2 exemplos, mas tem muito mais. Em Mateus 24:15 cita Daniel 9:27, Daniel 12:11. Em Apocalipse 13 cita Daniel 7. Então tem mais algumas passagens, mas só para poder dizer que o livro de Daniel ele é atemporal nesse sentido, porque ele profetiza sobre coisas eternas e é tão bonito quando no final do livro de Daniel, capítulo 12, Deus chega para Daniel e fala assim: Daniel, encerra o livro. Aquilo que eu tinha que falar a você, aquilo que eu queria que você profetizasse, já foi liberado. Agora, encerra o livro. Isso é lindo demais, né? Vamos ler junto isso? Vai lá comigo, Daniel capítulo 12. Achou comigo aí, Daniel capítulo 12?
Vai lá no versículo 4. Daniel 12, 4. Mas você, Daniel, mantém essa profecia em segredo. Segue o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Versículo 13, Daniel 12. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Gente, isso é lindo demais. Deus falando, Daniel, você cumpriu o seu propósito, ok? Tranquilo. Então você descansará. Mas no final dos dias, você será levantado para receber a sua herança. Vale a pena sermos fiéis, amados. Amém? E para finalizar agora de verdade, eu trago só um panorama, ok? Porque só sobre as 70 semanas de Daniel levaria aqui uns 2 encontros. Então, só para dizer que eu não falei, eu coloco esse esqueminha aí de Daniel, capítulo 9, 24 a 27, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. O que essas 70 semanas significam, né? 7 semanas contadas aí, cada semana, em semanas de 7 anos, ok? Então, as primeiras 7 semanas dão 49 anos, que foi até a reconstrução de Jerusalém, descritos lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1. Depois vieram mais 62 semanas. 62 semanas de 7 anos aí, perfazendo 434 anos até o ungido, né? Jesus. Está descrito também lá em Lucas, capítulo 19, versículo 38. Esse período de 7 semanas mais 62 semanas é um período onde a nação de Israel, o povo de Deus, representado através de Israel, teve proeminência, teve um foco estabelecido de Deus, perfazendo aí 69 semanas, ok? E aí então, com a morte de Jesus, representada aí pela essa cruz do Calvário, tem um novo início. Que início é esse? O início da era da igreja. Aí tem aí Pentecostes e tal. E aí tem um grupo chamado pré-tribulacionista que entende que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação, que aí então Israel volta a viver como um foco de Deus agora essa última semana, que é a 70ª semana. Então, como se o tempo tivesse parado ali para Israel nesse sentido, até 69 semanas, era da igreja arrebatada. Volta a cronologia de Israel nessa última semana, que é a 70ª semana, e aí dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, e aí então a volta de Jesus ao final da 70ª semana. 70ª semana, ok? Então isso aí é só para poder fechar rapidamente diante daquilo que eu queria falar aí sobre o livro de Daniel. Amém? Vamos orar? Espero que você tenha gostado, vai dando aí o seu glória a Deus e retenha no seu coração a palavra de Deus e aquilo que foi ministrado, ok? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor ministrou e falou ao nosso coração. Nós clamamos para que o Senhor traga luz sobre aquilo que foi lançado durante esse nosso encontro. Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus, que seja o Senhor Espírito Santo a estar trazendo ensinamento, a estar trazendo discernimento, sabedoria, para que possamos nos pautar na Tua palavra, no Seu querer, na Sua vontade. Em nome de Jesus. Dai-nos um domingo abençoado e abençoador na Tua presença, que possamos ser luz e sal onde nós estivermos, Senhor, e que hoje à noite o culto venha a ser tremendamente ministrado ao Senhor, como um culto de adoração ao Senhor, como reconhecimento de que o Senhor é o Deus soberano,
sobre todas as coisas. Por isso nós te adoramos, nós te exaltamos, declaramos o teu senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre todas as nações da terra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Um domingo tremendo para você, para sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. E nós seguimos juntos aí. Amém? Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.